de 12 pontos possíveis, com o time esfacelado pela data FIFA, pelos desfalques, e bate o Fluminense no Maracanã. Estou aqui com o Alex, com a Jéssica Sescon. Bem-vindo a mais um Troca de Passes, Alex. Valeu, André. Boa noite. Boa tarde já pro fim da boa noite. Então, boa noite já, oficialmente boa noite. Jéssica, todo mundo que tá em casa. Se for ver um clássico, lógico que tem atenção pro Botafogo, ou pro Fluminense, desculpa. Os dois jogos, se for ver, os dois times sem bola, eu senti até o Flamengo no começo, lógico que ele conseguiu pressionar bem, mas faltou um pouco depois no ritmo, mas parece que era até consciente isso. E o Fluminense com dificuldade depois com a bola de ter até a posse equilibrada, mas ao mesmo tempo com dificuldade de finalização no gol, né? Então, para quem está nessa situação do Fluminense não conseguir fazer isso, que o Flamengo também acabou não permitindo, e com isso muitos erros técnicos também, né? O Flamengo teve chance nos erros do Fluminense, na saída de bola, como sempre, e a gente comentando antes ali assistindo, ele conseguiu 2 ou 3 chances no primeiro tempo, pelo menos, criar em torno disso, só que manter o ritmo que o Flamengo começou marcando é muito difícil, até para a característica desse time. No sentido geral, acaba sendo um resultado justo, porque foi mais eficiente, teve mais chance clara, e o gol ainda, coincidentemente, acabou sendo por pênalti, já que ele tinha tido lances perigosos, numa grande defesa do Fábio, com o pé, no lance do Lohan, e o Flamengo segue líder, o Fluminense sofrendo um pouco mais de tempo aí. Já passou metade da data FIFA quase, né? São até 9 rodadas, 4 já foram, ou seja, 12 pontos possíveis, o Flamengo soma 10. Muita força, muita força do elenco para chegar. E pelo menos em relação a 2 adversários, ele amplia a vantagem na liderança, né? Vai fazer diferença ali na frente. Ao Furacão, que empatou com o Corinthians, e ao Botafogo, que ontem perdeu do Criciúma. Jéssica, boa noite a você, bem-vindo ao Troca, tudo bem? Boa noite para você, boa noite, Alex, e boa noite para quem está em casa. Acho que o Flamengo venceu um jogo-chave do campeonato. Era um jogo-chave para Flamengo e para Fluminense, porque o Fluminense precisava dar uma resposta e tentar sair da lanterna e sair desse Z4, né? Iniciar uma caminhada de retomada. E o Flamengo para se consolidar na liderança, nesse momento em que o time está esfacelado por causa da data FIFA, em que os adversários que têm menos peças fora do elenco estão conseguindo pontuar, né, onde tem uma briga já ali despontando na ponta de cima da tabela entre Atlético Paranaense, entre Bahia, entre Flamengo, e que na ponta de baixo a gente vê que tem clubes grandes num Z4. E os clubes que estão fora, ali próximo do Z4, mas fora, se afastando desse Z4, abrindo pontagem também. Então essa era uma rodada para Flamengo e Fluminense em que o jogo era chave. E o Flamengo sai vitorioso, jogando melhor, principalmente na segunda etapa. Acho que no primeiro tempo o Flamengo ficou especulando o erro do Fluminense, deixando a bola com o Flu, sabe que a responsabilidade e a falta de confiança. Embora tenha criado logo na primeira etapa, marcando saída de bola, roubando a bola claríssimas. Exato. Teve uma grande defesa do Fábio ali também, né? Teve 10 minutos em que o Flamengo acertou essa marcação alta e poderia ter aberto o placar e a história do jogo teria mudado. A certeza que eu tenho é que o Flamengo jogou muito melhor que o Fluminense. Sim. A nossa análise vai além realmente disso. Isso é um fato. Se ele não tivesse vacilado tanto no primeiro tempo, ele nem precisaria desse lance de pênalti para ganhar o jogo. Sim. Porque ele tomou escolhas dentro da área, quando se viu cara a cara com o Fábio, que o problema do Flamengo hoje foram essas escolhas, porque de volume de jogo, de domínio, o Flamengo foi bem superior no Maracanã. Ele teve mais, é um time que está mais solto, mesmo com as faltas mais confiantes. No sentido geral, ele está mais jogado. O Fluminense, ele por mais que foi o time campeão da América, esse ano tem sido difícil, cara, e viver esse momento que o Fluminense está vivendo é terrível, cara. Você vai jogar um clássico sendo o último colocado. Cara, são 6 pontos em 11 jogos. E você passa o jogo, o Fluminense não consegue finalizar. Isso tudo é algo muito difícil para você. Você quer ter a bola. O Fluminense teve. Se você for olhar em posse de bola, ficou ali 50-50. Mas a parte produtiva, nesse último terço de campo, só aparece o Flamengo no campo do Fluminense, não ao contrário. Vamos ao Maracanã? Bora. Vamos lá. Né? Vamos ao Maracanã. Paulo Andrade, Dodô e a Renata Mendonça transmitiram pelo Premiere. Certamente a gente quer saber a opinião deles sobre o lance do pênalti, né? O diretor pede que antes mesmo dos melhores momentos vocês opinem se da visão de vocês aí em loco foi falta do Bruno Henrique ou pênalti bem assinalado. Paulo, é um pedido aqui da produção do Troca. Bem-vindo. Não, pedido não é pedido. Pedido nesse caso é ordem, André Rizek.
Muito obrigado. É lógico que eu vou perguntar para eles primeiro. Então, você acha que eu vou sair? Você acha que eu vou matar no peito e sair jogando essa? Eu acho que um microfone para o Miguel, que é o nosso, eu entendi aqui, é o diretor que está na edição, que é ele que deveria opinar, né? De repente ouvir a opinião. O Miguel vai falar que foi pênalti, normal. Primeiro as damas, Rê. De colocar os comentários. Olha, Paulo, eu achei que me pareceu... Primeiro, o erro, acho, de leitura ali do Calegari na ação dele, né? Ele corre por fora e ele dá a oportunidade do Bruno Henrique correr para dentro da área. Então, essa é uma ação defensiva errada na minha visão, porque quando você tem um atacante ali, é melhor você dar a profundidade, ou seja, dar a linha de fundo para ele correr e não a opção de correr para dentro da área. Então, nesse momento que ele faz essa corrida errada, ele já perde a disputa. E aí, quando ele se encontra com o Bruno Henrique, ele tem esse contato de corpo, mas para mim o que derruba o Bruno Henrique é a trançada de perna ali quando ele está caindo. Aí o PC, depois eu tenho certeza que vai poder dar uma análise mais clara, que ele que é o comentarista de arbitragem, mas para mim é isso, assim, é uma ação errada e aí na hora do que fazer, ele perde a disputa de corpo e as pernas acabam trançando o Bruno Henrique. Na imagem em que os dois estão de costas, a gente percebe que a mão do Bruno Henrique, primeiro tem mão com mão, braço com braço, o que acontece o tempo todo nesse tipo de disputa. Mas no final do movimento, a mão do Bruno Henrique, ela atinge a parte do lado do corpo do Calegari. É o que caracterizaria a falta e reclama o torcedor do Fluminense. Então, para mim é uma disputa normal de espaço dos dois, do Calegari e do Bruno, e foi pênalti. É muito, para mim, assim, se eu tivesse no lugar do árbitro, marcaria o pênalti. Para mim não tem, assim, muita dúvida não. Uma disputa normal de jogo, os dois disputando espaço, o Bruno Henrique ganha a frente. Eu acho que a síntese do negócio está na marcação do Calegari. Você tem que estar por dentro, não por fora. Você está por fora, você deixa o lado de dentro do campo, o Bruno Henrique vai entrar e aí tem a disputa, e dentro da área, o atacante sempre está tranquilo. O atacante dentro da área sempre está tranquilo, e aí qualquer trançapé, pênalti. Para mim é pênalti. E o nosso campeonato, né, Rizek, ele já é muito imprevisível. E nessa temporada, mais ainda por conta desses jogadores todos que estão servindo seleções e desfalcando os times aqui durante a realização da Copa América. O Flamengo, desde que perdeu peças fundamentais, como os uruguaios De La Cruz, Arrascaeta e por aí vai... o Flamengo tem a vitória contra o Grêmio, com autoridade, aqui no Maracanã. O Flamengo, na última bola, descolou um empate contra o Atlético Paranaense, lá na Arena do Atlético, na Liga Arena, não é fácil. O Flamengo, na última bola, venceu o Bahia no Maracanã, que o Bahia, nesse momento, é o vice-líder do campeonato, né, na última bola do jogo, e hoje fez 1-0 também na reta final. Então é um Flamengo se doando muito, até a última gota de suor para vencer os jogos e para superar todos esses desfalques. Nessa sequência de 4 jogos, somou 10 de 12 pontos possíveis. É a metade daquilo que o Flamengo terá de problemas até o fim dessa data FIFA, né? São até 9 rodadas, então é impressionante que com tanta dificuldade o Flamengo tenha chegado até aqui com essa pontuação e ampliou hoje a vantagem que tinha em relação ao Furacão, que empatou com o Corinthians, e ao Botafogo, que ontem perdeu do Criciúma. Agora, pontuação está super em dia, Flamengo realmente 10 de 12 pontos. Agora, poderia hoje estar um pouco melhor se o Bruno Henrique, tecnicamente, não tiver... Posso dizer que o Bruno Henrique vacilou hoje, tecnicamente? Teve lances assim, matou de joelho, chutou torto. Tecnicamente, não foi uma tarde feliz do Bruno Henrique. Eu acho que essa questão técnica, para mim, numa leitura, parece que o Bruno Henrique não está na sua melhor condição física. Porque você precisa dessa parte física para, nesses momentos de decisão, você estar com a perna firme, oxigenada, e você conseguir tomar a melhor decisão. Hoje, me pareceu ele não estar realmente nessa condição de força que ele tem, que é um cara especial na parte física, e por isso que eu acho que ele acabou errando um pouco mais. A saída de bola faz parte desse processo. Claro. Se não tem um, não tem outro. O Fluminense vai chutar a primeira bola, acho que com 20 minutos de segundo tempo. Um chute do Lima, 2 finalizações. A escalação do Fluminense hoje é um reforço à identidade de jogo. Sim. Num momento tenso, talvez de esgotamento do modelo. Por alguma questão que a gente ainda vai descobrir qual é. Se há, a gente tem para saber, mas talvez seja isso. Isso, exato. Talvez seja isso. Em trabalhos como são a maioria aqui no Brasil, em que não existe lastro, um técnico na situação do Diniz ou seria demitido ou pediria para sair. Sim. Mas o ano passado mostra uma outra coisa, um outro retrato. Então, treinadores que são
é que ele é muito diferente de todos os outros, né? Não dá para colocar o Diniz numa mesma gaveta de outros técnicos, mas os treinadores que têm confiança na própria maneira de trabalhar, em situações como a que o Fluminense vive, eles investem ainda mais nas convicções deles. Eles não mudam de caminho. Não é um excesso, assim, eu aprecio muito o trabalho do Diniz e as posturas dele, mas em momentos como esse, talvez não fosse interessante ele conseguir jogar de uma outra maneira, menos agressiva para o próprio time? Talvez sim, mas no momento de dificuldade, um clássico com o Flamengo, uma instituição do futebol brasileiro e mundial que é o Fla-Flu, e ele triplica a aposta com a escalação. E teria surpreendido o Tite se ele tivesse feito o jogo para atuar sem bola. Isso. Teria sido uma surpresa pro Tite. Mas talvez que isso... É uma questão que eu até entendo às vezes. Pô, tem que ter outro jeito de jogar. Gente, pra ter um jeito de jogar no Brasil já é difícil. Exato. Você não treina. Plano B. Você trabalha essa equipe dessa maneira há tanto tempo, eu acho que não faria sentido você abrir mão disso no jogo. Óbvio que numa situação ou outra você precisar quebrar uma bola. Eu acho que, de uma maneira geral, o Diniz foi se desapegando um pouco desse negócio meio... é só isso que eu faço e tal. A questão é que a ideia tá lá e ela tá sendo pessimamente executada. Pessimamente. E os problemas do Fluminense, eles se espalham por todas as fases do jogo. O Fluminense é um time que com bola ele não consegue desenvolver, não consegue colocar ritmo. É um time que sem bola ele pressiona muito mal o adversário. Na volta, quando ele perde a bola, é aquele Deus nos acuda. Há 2 meses sem fazer um gol. Sim, mas o Cano também está bastante tempo sem jogar efetivamente como centroavante. Sim. Agora, me surpreendeu muito, e acho que vai continuar sendo assim, o trabalho do Flamengo sem a bola num plano de exaustão, porque o que está acontecendo com o elenco do Flamengo é exaustão. Notem como o time tem terminado os jogos. E antes desse, o gol de pênalti não foi no começo do jogo, claro, mas também não foi nos acréscimos como em Curitiba e como no meio da semana, o gol do Davi Luiz. Então, é um time que tem buscado os jogos até o fim, sem as condições físicas para isso. Também com muita gente machucada, com os 2 principais jogadores do meio de campo, que é um setor, obviamente, muito importante em qualquer equipe, servindo seleções. A Copa América para o Uruguai, que é a seleção que mais importa ao Flamengo, começa daqui a pouco. Sim. E o Uruguai deve ir longe. Não adianta ficar, o Uruguai perde, os jogadores voltam. E como esses jogadores vão chegar depois do período na seleção, joga no dia seguinte, como o nosso calendário quer? E o nível de jogo que o Bielsa exige desses atletas também. Muita movimentação, intensidade. Quando o Campeonato Brasileiro para a data FIFA, não tem jogo no dia do jogo da seleção, tem no dia seguinte. Que é o papo então qual é a diferença? Né? Então os caras vêm e jogam? Não. Então vai demorar um pouco. E só uma coisa, Dani, sobre o Fluminense e o Diniz. Porque eu vejo as críticas, querem a demissão do Diniz. Eu acho que a diretoria tem que saber muito bem o que faz e tal. Mas só, assim, não, acho que não vai ser demitido e tal, porque ficam especulando isso toda vez antes do jogo. O Mário Bittencourt não tem esse perfil de ceder a pressão de torcida, e mais uma coisa, não se espera. Mais uma coisa, vamos supor, falar uma coisa que não vai acontecer, o impossível. Vamos supor que o Fluminense contrata o Abel Ferreira. Impossível. Mas vamos supor que é o técnico mais respeitado do Brasil hoje. Esse elenco? Aí vamos supor que o Abel chega ali e fala: os veteranos não podem jogar. Os veteranos saem do time. Quem lidera o vestiário? Como é que fica o elenco? Como é que Ou seja, difícil. O time precisa do Diniz até a segunda ordem. A não ser que alguma coisa muito clara, como o esgotamento do modelo de jogo e a ideia fixa do técnico de não perceber isso, se houver esgotamento, seja confirmada. Então é uma situação atípica, diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Só para a gente não passar batido, Renatinho, vamos dar uma olhada nos lances, por favor, de arbitragem, reclamações, né, dos 2 lados, inclusive, na tarde de hoje no Maracanã. A gente está começando aí com o lance do pênalti, né? O pênalti é marcado a favor do Flamengo, depois de um encontrão ali, puxa daqui, empurra dali, e o Bruno Henrique acaba tendo as pernas trançadas. Rê, você ia pegar a palavra, vou começar com você, quero te ouvir sobre isso. Eu só ia dar um adendo com relação a toda essa discussão em cima do Fluminense, da não intensidade de jogo, e ressaltar que o Flamengo, mesmo com todas as dificuldades, eu acho que ele está conseguindo manter um nível de intensidade de jogo bom. O Gerson, para mim, é o símbolo desse período sem como ele assumiu também nesse papel, né, de entender. Que ele é um jogador, assim, muito bom, mas que às vezes ele dá umas desligadas. Dito isso, eu acho esse lance extremamente difícil. A gente falava isso no intervalo.
Não gosto de ficar em cima do muro, mas de verdade, não... Cara, eu preciso ouvir o pessoal de arbitragem mesmo. Mas a Renata, com o Simon. A Renata já se manifestou. E quando a Renata se manifesta, não importa o que eu tenha visto, eu desvejo. Não importa o que eu tenha dito, eu desdigo. Isso é uma doutrina. E eu falo o que ela disse. A Renata disse que foi pênalti. Ela disse que o primeiro lance em que poderia ter sido falta do Bruno Henrique é um lance normal de jogo. E que na sequência existe, mesmo que sem a intenção, a falta no Bruno Henrique. Sim. E que o pênalti foi bem marcado. Esta passa a ser a minha opinião. Independentemente do que eu tenha dito até agora, em grupos, em casa, ainda bem que eu não disse nada aqui na E assim, só para até ressaltar aqui, independente do pênalti, o Flamengo fez um jogo para ganhar e ganhar bem. Não, exato. Tudo bem. E foi pênalti no Davi Luiz, naquela jogada que foi polêmica no primeiro tempo. Para mim, mais do que esse. Eu tenho uma opinião, assim... Existe mais pênalti, eu acho mais do que esse. Controvérsia sobre isso, porque pênalti. Se houve a falta do Bruno Henrique no lance antes do pênalti, aí, por uma questão de critério, você tem que entender que houve um pênalti do Ganso no Davi Luiz. Essa é a minha opinião, quero ouvir a sua. E ali o Ganso se deixa levar por esse tipo de coisa que é do jogo, um encontrão, agarra-agarra, e ele acaba indo pro revide. Ele segura o Davi Luiz, isso aí o Davi Luiz se joga nesse primeiro. Mas nesse daí, olha, o Ganso vai pra fazer o pênalti. Pô, mas ele faz uns 3 pênaltis. Então, mas... E não é marcado, não é marcado. Mas naquele primeiro momento lá que o Davi Luiz se joga, ali não foi nada, tanto é que o Davi levanta querendo jogar. Mas no segundo... A disputa por espaço, o agarra-agarra, eu acho que é parte do jogo. Quando a bola está chegando no atleta, já no primeiro lance ou nesse, que você derruba o jogador deliberadamente, você avança o farol. É claro. Então, para mim, isso é pênalti, é pênalti mesmo. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Já o segundo lance, eu não gosto, é o neopênalti. Eu entendo que o Bruno Henrique é derrubado por causa da queda do jogador do Fluminense. Eu não vi a intenção, eu não gosto que marque esse pênalti, mas se marca no Brasil, então se marcar tudo bem, se não marcar tudo bem. Segue o jogo, lamento que seja assim. Aí na discussão, se o Calegari, para mim, há um calço na perna esquerda. Quando ele cai, ele trança a perna do Bruno e derruba. A perna esquerda do Bruno Henrique gera um prejuízo pro Bruno Henrique. Para mim, pênalti.